Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um NPWcast. Meu nome é Gabriel, sou sócio-diretor da NPW, uma consultoria de RH. Hoje a gente vai ter a oportunidade de abordar um tema super bacana e vou dizer que eu vou aprender muito aqui com as minhas convidadas. O tema que a gente vai abordar hoje é pessoas com espectro autista no mercado de trabalho e também os pais que têm espectro autista no mercado de trabalho. Para isso, a gente tem a oportunidade aqui de trazer a Marjorie Sernagiotto. Ela é a proprietária da Clínica Ser, que fica lá em São Caetano, especializada em saúde mental e reabilitação, mais de 20 anos de experiência em fisioterapia, experiência com crianças e adolescentes com T21, que é o síndrome de Down, e TEA, transtorno de espectro autista. Calma lá que a gente vai aprender tudo isso. Formação em fisioterapia pela Universidade da Cidade de São Paulo e pós em fisiologia do exercício na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, Marjorie? Tudo bem, quero agradecer muito o convite à NPW. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá. Gratidão, maravilha. Também aqui a gente tem o prazer de trazer de novo a Lívia Ramos, a nossa head de RH lá na NPW. Ela está na NPW desde 2023. 9 anos atuando na área de recursos humanos, formação em gestão de RH e pedagogia e pós em psicologia. E também um ponto importante, mãe atípica. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo, gratidão por estar aqui para falar desse tema tão especial. Hoje eu vou aprender pra caramba. E tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo a gente também vai. Bom, acho que antes de a gente começar e entrar a fundo aqui nesse tema, eu acho que é importante posicionar, porque como eu, muita gente talvez não tenha esse conhecimento, né? E aí, Marjorie, você consegue explicar pra gente o que é o TEA, né? E como hoje a sua clínica ajuda na reabilitação das crianças e adolescentes que possuem o TEA? Vamos lá. A gente classifica como transtorno do espectro autista, tem alguns critérios, né? Da onde vêm esses critérios? A gente tem um manual de doenças mentais, transtornos mentais, pela Associação Americana, que chama DSM, está na 5ª edição e já tem uma atualização disso. O DSM, ele é parente do CID, acho que todo mundo conhece o CID, Sim. né? Quando você vai no médico, ele te dá um CID ali. O CID do autismo é o F84. Então, sempre antes do DSM, vem o CID. E aí, o DSM, ele dá uma nomenclatura única para que todos no mundo inteiro possam ser diagnosticados da mesma forma. Então, a gente tem dois pontos importantes para a classificação do autismo. E dentro desses pontos, a gente vai ter uma divisão, né, que é importante. Então, a primeira questão é: você precisa ter um prejuízo na comunicação social e interação. Dentro dessa comunicação social, a gente tem 3 itens. Um que é a comunicação entre pares. Então, você tem um prejuízo na comunicação com o outro. Sabe quando a criança vem e fala: olha, mamãe, trouxe... A criança autista não vai fazer isso. O segundo critério é você ter um prejuízo na comunicação verbal, gestual e, por exemplo, de prosódia. Então, a pessoa com autismo, ela não entende, por exemplo, a piada. A pessoa com autismo, ela não entende, ela não tem, assim, o que os nossos neurônios espelhos fazem, que é entender a entonação. Pode ter um problema de entonação, pode ter um problema de... Quando eu jogo para você algo, você me traz de volta. O que traz de volta, ele entende de uma outra forma, não da forma que tem que ser compreendida. Ele não entende gestos, expressões faciais. Tem criança autista que não tem expressão facial, não sabe o que é sorrir. A gente ensina isso, né? Tem alguns métodos que ensinam isso. E a outra é uma interação pobre, entre aspas, assim, a grosso modo. A pessoa com autismo, ela não tem uma interação com o outro, ela não busca o outro. O outro critério são movimentos muito rígidos, né? Uma restrição de interação. Restrição essa que pode ser
por 4 fatores. Vamos a esses fatores. Movimentos repetitivos, são as estereotipias. Pode ser estereotipia de fala, corporal, enfim. Vocês já devem ter visto muitas crianças fazendo flap, que é balançar as mãos, balançar o corpo. Então, esse é um. O segundo critério é ter uma rigidez de rotina. Então, a criança, o indivíduo, sempre faz o mesmo caminho. Precisa sempre passar nos mesmos lugares, sentar no mesmo lugar da mesa, comer com a mesma coisa. E por aí vai. O terceiro fator é um comprometimento de hiper ou resposta às sensações do mundo. Então, algumas crianças gostam muito de movimento, outras não gostam nada de movimento. Algumas pessoas têm aversão a roupas que pinicam. A roupa pinica muito mais. Então, é um sistema sensorial que é hipersensível. Não aguentam etiqueta, não aguenta gola, não põe meia. Esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto que a gente tem é a pessoa que tem hiperfoco em algumas situações. Então, o que é? A criança gosta muito de livro. A criança gosta muito de carrinho. Tem um foco exacerbado em um tema, um objeto, que seja. Desses 2 critérios, com essas divisões, o primeiro critério da comunicação, você precisa ter check nos 3. Do segundo critério, você precisa ter pelo menos 2. Mas o que dá condição para você afirmar é autista. Você precisa ter isso na primeira infância, ou seja, até os 7 anos isso precisa ter aparecido. Ai, Marjorie, mas o cara só é assim na adolescência. Não. Olha o histórico dele e veja como era. Lívia pode falar isso, porque ela tem um menino, Thea, né? E você precisa ter... Algumas coisas que a gente fala sobre o autismo são coisas que a gente tem. Então, tem gente que faz poucos amigos, tem gente que é introspecto, né? Tem gente que gosta só de um tema, mas esses critérios precisam levar prejuízo à vida. Isso é muito exacerbado. Agora, uma dúvida que eu tenho, porque esse assunto a gente vai entrar aí daqui a pouquinho na questão do mercado de trabalho, mas esse assunto do autismo, ele não era muito divulgado no passado. Então, a dúvida é, já existia e as pessoas não eram identificadas ou diagnosticadas, ou isso tem a ver com a evolução humana e isso foi surgindo mais ao longo do tempo? Vamos ver se eu vou responder sua pergunta. Um dos critérios é, você não pode nem ser deficiente intelectual, nem ter um atraso do desenvolvimento. Então, antes a gente categorizava de uma maneira diferente. Por isso que virou transtorno do espectro autista. Ah, entendi. Englobou-se hoje outros transtornos dentro do transtorno do espectro. Mas veja bem que tem que atender a esses critérios que a gente elencou, tá? Tiraram algumas doenças. Por exemplo, o síndrome de Rett saiu do bolo. Deficiência saiu. Porém, o autismo dificilmente vem sozinho. Ele sempre vem com alguma do que a gente chama comorbidade, que é algo associado, tá? Então, dentro da população dos típicos, né, e das crianças dentro do espectro, eles têm uma predileção, né, uma comorbidade maior, uma disposição maior a ter depressão, ansiedade, o TDAH. Então, assim, você pode ter associado outras coisas. Por que eu acho que hoje a gente tem diagnosticado mais? Primeiro que eu acho que a gente começou a estudar mais. Depois a gente tem hoje avaliações padrão ouro, né, que é o ADIR e o ADUS 2, que são testes específicos para isso. Então, a gente consegue hoje a gente tem equipes multidisciplinares que aí você consegue pegar muito mais essas crianças e consegue pegar crianças com 8 meses. Então, assim, você já intervém né, no transtorno muito rápido. E isso, enfim, para o resultado, né, ser melhor, é muito, muito melhor. Mas a gente também está tendo
filhos mais velhos. E isso é um dos predicados para você poder ter uma criança dentro do espectro. E mães que tomam ácido valproico, que é um estabilizador de humor, né? Que também é um predicado aí para você poder ter uma criança dentro do espectro. Agora, baseado em tudo isso, eu estou entendendo que talvez existam muitas pessoas hoje no planeta Terra que não sabem nem que são e não sabem. Né? Tem. Diversas. Você tem, por exemplo, pais, principalmente homens, que têm feito avaliação neuropsicológica porque seus filhos são o que a gente popularmente lá no passado falava estranhos. A gente falava, né? Sim. Antigamente, nossa, fulano é estranho. A gente não sabe o que ele tem. Provavelmente era um amigo do espectro autista, né? E aí, você como proprietária de uma clínica que acaba atendendo muitas crianças e adolescentes com espectro, como você enxerga o papel dos pais nestes tratamentos? Assim, o quanto eles estão estruturados, aí não sei se psicologicamente, enfim, para essa jornada de evolução dos filhos, enfim, durante esse processo de trabalho que você faz com as crianças? Olha, a intervenção ela é multidisciplinar, né? Mas a gente sempre fala que a abordagem é voltada à família. Eu sempre penso assim, você não sabe o que é até você passar por aquilo. Só sabe quem tem. Os pais precisam estar muito envolvidos no processo terapêutico, porque, na verdade, a gente está fazendo um movimento de melhora para que aquele indivíduo pertença àquela família. Ele é filho daqueles pais. Não dá para ele ser bom em terapia e não ser bom em casa. Uma das abordagens mais conhecidas dentro do autismo é o ABA, né? A análise do comportamento aplicada. E se você não aplica, se todo mundo não aplica de forma igual, você faz o que a gente chama de reforço intermitente. Que dentro da psicologia, né, da terapia comportamental, o reforço intermitente é algo que você vai deixar um padrão de comportamento mais forte. Porque uma hora você dá, outra hora você não dá. Então, não dá para os pais não participarem. A gente ainda tem, hoje, o censo, tá? Entrou no censo, o autismo entrou no censo. Então, no censo de 2022, a gente teve um número, né, de autistas Brasil. Então, da população, 1,2% é autista. Então, tem uma expressão aí, né? Sim. Da população. O acesso à reabilitação, à habilitação, né? A habilitação dessa população é pequena. Né? Quem pode ter um tratamento particular ou algumas clínicas que fazem o tratamento é muito sério. Eu acho que quando se faz um trabalho dentro do espectro, assim, é muito sério, porque você pode piorar muito uma criança. Então, não sei como é o trabalho com o seu menino, mas é algo que, assim, muda muito a vida das pessoas, né? Imagina uma mãe que não pode mudar a rua que ela passa. Ela tem que passar sempre pela mesma rua, né? Que ela não pode ir em alguns lugares porque tem muito barulho. É um impacto importante na vida. Principalmente, né, a gente tem 3 níveis, né, dentro do espectro. 1 é o leve, é um indivíduo que vai precisar de menos suporte. O 2 é um suporte moderado e o 3 são de grande suporte, né, para tudo. Você imagina uma mãe com uma criança uma criança nível 3. Sim. É um impacto importante na vida, então... Não tenha dúvida. E vamos colocar um pouquinho a Lívia no circuito aqui, né? E aí já começar a introduzir um pouquinho a questão do mercado de trabalho. A gente vai separar um pouquinho entre mães de crianças atípicas e como se comportam no mercado de trabalho. Depois a gente entra um pouquinho com os pais, ou enfim, os adultos que têm o espectro e como eles podem ser inseridos, né? E aí, Lívia, enfim, eu conheço bem a tua história, você é uma mãe atípica, conheço o seu filho, mas você não deixa de estar inserida no mercado de trabalho, sempre esteve, né? Houve muita dificuldade, assim, claro que na NPW não, porque a gente olha com muito carinho essa questão, mas
no passado, em outras empresas, ou em entrevistas que você participou e que você teve que dizer que você era uma mãe atípica, teve dificuldade nesse processo? Houve preconceito? Enfim, como é que você pode contribuir com isso? E como é que você trata o seu cotidiano sendo uma mãe atípica? Vamos lá. Com certeza houve muito preconceito. Eu acredito que a faixa da diversidade, da inclusão, ela é levantada em muitas empresas, mas não de uma forma real. Essa é a palavra. Então, é muito bonito, né, as empresas colocarem, somos abertos à diversidade, à inclusão, mas e na prática, como é isso? Porque a rotina de uma mãe atípica, ela precisa ser adaptada aos ambientes. Então, nós temos uma logística diferente. Então, o Gabriel aqui, né, o Gabi sabe que nós aqui temos, ele conhece, como ele falou, minha história, e nada tira o meu comprometimento do trabalho, mas a minha logística, ela é diferente. São idas à terapia, como a Marjorie acabou de falar, é muito importante. E qual é a visão real das empresas? É que uma mãe atípica, ela acaba tendo uma fraqueza. E eles têm que enxergar como uma potência. Porque o que a gente desenvolve sendo uma mãe atípica, eu falo que eu era uma mulher, uma pessoa, uma profissional, antes de ter o meu filho, e hoje, eu aprendi muito. Assim, eu não posso comparar, eu acho que empatia é a gente se colocar no lugar do outro sempre. E eu acho muito importante dizer, como a Marjorie acabou de colocar, existem graus do autismo. O meu filho, ele ainda está navegando entre o 1 e o 2, então ainda está nesse processo de identificação real de qual grau que ele está. Então, eu creio que a minha história não pode ser comparada a mães atípicas com grau 3, que é totalmente diferente. Eu não posso ter esse comparativo. Além de uma rede de apoio. Marjorie, você pode até afirmar que a maioria dos pais, né, que acompanham ali os filhos são as mães, na verdade. São as mães. Então, muitos dos pais, eles tendem a não estar ali presente nesse momento. Então, acaba impactando essa rotina das mães atípicas. Então, quando eu falo da minha história, eu me coloco também no lugar dessas mães e falo, poxa, não que eu tenha sorte, mas eu tenho uma rede de apoio, eu tenho ali, né, uma sogra, uma mãe que também me apoia, um marido muito parceiro que também me apoia muito, mas eu tive muita dificuldade, primeiramente, de aceitação. Lógico. De que meu filho, ele estava dentro do espectro, até porque ele é um TEA atípico, então ele tem uma interação muito bacana, ele gosta do abraço, ele gosta de falar. E isso é possível, eu acho importante a gente falar, que isso é real, né? É real, mas ele tem também outras questões que muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas ele é normal. Não que um TEA não seja normal, gente, Sim. Eles são adaptáveis, eles são, assim, super mega inteligentes. Eu convivo com um e eu me surpreendo a cada dia. Mas, quando as empresas, elas olham, voltando aqui, né? Quando as empresas, elas olham para uma mãe que tenha um filho atípico, ela já vem, poxa, vai se ausentar do trabalho, vai deixar vai deixar tudo que tem para fazer para correr atrás das questões do filho. Muito pelo contrário. A gente aprende a ter uma resiliência acima do normal. Então, eu passei a não ter medo de me posicionar. E eu coloco isso até para as mães, que a gente precisa se posicionar. Nós somos uma voz muito ativa nesse mundo corporativo. Então, a gente precisa se posicionar. Somos mães atípicas, mas somos uma potência. O que você vai ter conosco, com certeza você não vai ter com uma mãe típica, porque nós desenvolvemos essas skills por conta das questões que nós atuamos, entendeu? Então, assim, tive sim preconceito. Não falava, evitava falar, não vou aqui ser hipócrita. Então, evitava quando eu falava, poxa, eu acho que essa empresa, eu quero entrar, eu quero. Então, eu falava assim, eu não posso falar, porque vai ser tido, né, de uma forma diferente. Mas não podemos nos calar. A gente tem que falar, temos que colocar que sim, é possível a gente conseguir conciliar todas as coisas, né? Então, é importante. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente tinha, antigamente, dizia-se que o filho era autista por culpa da mãe. Não sei se vocês se recordam disso. Falava-se que era uma dificuldade de vínculo da mãe com o filho. Isso ficou por anos permeando esse mundo, né? E também teve o mito da vacina, que dava vacina e a criança desenvolvia.
Então, tem muitas coisas que permearam o mundo das mães, né? Que são as que fazem... Seguram a ponta, vão né? indo, Sim. né? Exato. Dão a vacina, leva ali... Né? A gente tem ainda uma sociedade patriarcal, Sim. né? Quem vai lá gestar a criança, né? Ainda somos muito nós, né? Tem mudado, graças a Deus. Mas eu vejo, as mães que tem na clínica, muitas... Eu tenho funcionárias, colaboradoras, que são mães atípicas. Ah, que né? legal. Mais de uma. Sabe o que eu percebo nesse movimento, e aí também, enfim, pode contribuir, as redes sociais, elas são muito importantes, até no mercado de trabalho, né? E uma delas, que é muito comum, é o LinkedIn, Sim. principalmente para a parte corporativa. E já de um tempo para cá, a gente percebe muitas mães, principalmente mães, né? Pais, mais difícil, mas mães se intitulando, né? Mãe atípica. Você acha que esse é um movimento, né, de afirmação? As pessoas estão perdendo aquele medo, aquela vergonha de se posicionar. Olha, eu tenho um filho atípico, eu sou uma mãe atípica. Se você quiser me contratar, eu sou uma mãe atípica. Acredito que sim. Eu mesma posso dizer assim que esse ano que eu passei a colocar no LinkedIn, né, que sou uma mãe atípica, eu não colocava antes. E com certeza eu vejo que esse medo ele está desaparecendo. Até porque, poxa, é como se fosse como nós somos. A gente não consegue, né, colocar uma máscara só por um tempo. Sim. Se a pessoa entrar nessa empresa, ela vai ter que, em algum momento, ou vão descobrir, ou ela vai ter que se posicionar como tal. Então, por que não já levantar essa bandeira? A gente tem uma voz muito importante. Então, eu reafirmo, precisamos nos posicionar. Precisamos mostrar para o mundo corporativo, ou para o mundo em si, que nós existimos, que nós somos capazes e que nós vamos sim conseguir entregar até além do que é esperado. Lógico. Vamos sim. Mas assim, óbvio, existem sempre as suas exceções. A gente sabe disso. Então, é importante que a gente venha se posicionar e falar, poxa, eu consigo, eu vou dar conta, eu vou entregar, eu vou fazer. Alguns casos, né, a gente sabe que algumas funções e cargos são incompatíveis. à rotina. A gente sabe disso. Sim. Isso, né? Não vamos fechar os olhos para isso. Mas muitos outros não. Adaptar o mercado de trabalho as empresas precisam adaptar as rotinas. Gente, mudar o ambiente, isso é muito importante. Não ter aquele padrão, né? Sim, e aí até engatando aqui um pouquinho com outro tema que eu até selecionei, sejam os pais atípicos, né, de crianças atípicas, ou os pais tendo também o espectro, como é que as empresas elas precisam se preparar? Como é que tem que ser a cultura? Se essa cultura é uma... Porque a gente ouve muito a cultura da inclusão, mas muitas vezes a gente se depara com um texto muito mais marqueteiro do que a realidade. Super. Né? Na tua opinião também, Marjorie, como é que vocês acham que as empresas precisariam se posicionar? Primeiro, claro, externamente e internamente, trabalhando essa cultura para que possam, de alguma forma, absorver uma Lívia ou um Henry, esse que é o seu filho, e assim por diante. Eu acredito que o ambiente ele precisa ser mutável. Eu acredito que aquela questão engessada, ela não cabe mais a nenhum ambiente, nenhuma empresa. A gente entende que a maioria trouxe dados aqui desse aumento, né, diagnósticos e tudo mais. Então, como que a gente enxerga lá na frente? A gente já tem que se preparar hoje. Não adianta a gente pensar, poxa, daqui, sei lá, 5, 6 anos, 10 anos, vamos ter que nos preparar. Não, a gente precisa começar a se preparar agora. Preparar o ambiente, modificar o ambiente, adaptar o ambiente, não é parar de entregar resultado, não é flexibilizar isso. Mas quando você fala preparar o ambiente, inclusive fisicamente. Fisicamente. Existem algumas questões, ela acabou de trazer, existem crianças, que hoje crianças, mas futuramente adultos, que têm aversão a certos ambientes. O meu filho, por exemplo, né, ele tem sim as estereotipias, que a gente tem trabalhado bastante, mas para ele se regular, ele pega ali uma toalhinha e balança e tudo mais, mas isso não impede com que ele faça as atividades que devem ser feitas. Então,
o apoio também para os pais ou para esses adultos em terapia. Super. As empresas, muitas vezes, oferecendo esse benefício, também faz todo sentido. Adaptação de horários, adaptação não só da questão, você precisa atuar das 9 às 18, de segunda a sexta-feira, tarará, ou de segunda a sábado, que seja, mas por entrega de resultado, mensurar isso por entrega. Poxa, adaptar, né, a rotina dessa mãe, desse pai, desse TEA. Porque, pessoal, a gente precisa entender que esse é o futuro. Não adianta chegar lá na frente, agora eu vou trabalhar. Que é o que eu vejo que acontece muito com essas empresas que levantam a bandeira marqueteira. Super. Elas não estão preparadas, não entendem sobre o assunto, pior, né? Não entendem, mas, poxa, eu quero estar ali dentro porque é moda. da moda. É. Eu preciso colocar ali no meu site, no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, que eu sou uma empresa inclusiva. Mas será que é realmente? Será que se a gente entrar ali no intrínseco é realmente? Será que as pessoas também que são típicas estão preparadas, as pessoas, né, os colaboradores, estão preparados para receber um atípico ali ao lado dele, um colaborador que ele vai precisar apoiar em determinadas situações, mas que ele também vai ter o apoio em determinadas situações, porque eles são extremamente inteligentes. Então, como que a gente vem se preparando para isso, né? Então, a gente tem que pensar assim. Você sabe que a gente tem muitos colegas que a gente desconhece, que são autistas não laudados, né? Sim. A gente fala laudado e não laudado. Muita gente de um perfil introvertido pode ser um TEA escondido aí com hiperfoco, né? E que é espetacular dentro de uma empresa. Então, qual é o cargo, né? Como avaliar a melhor função para essa pessoa? Não vai ser o cara que vai fazer a palestra, a não ser que isso seja um hiperfoco dele. Existem autistas que se transformam quando vão dar uma palestra. Por que é hiperfoco fazer a palestra? Não, a gente teve até de umas reuniões que a gente fez internamente, e a Lívia até trouxe o assunto do TEA, né? E eu não vou citar os nomes das pessoas aqui, mas quando ela apresentou algumas personalidades que têm TEA, eu fiquei abismado, porque eu jamais imaginaria que tinha TEA. Jamais. Sentaria aqui, conversaria e não perceberia. Eu acredito que assim... E está inserido no mercado de trabalho, cada um deles no seu segmento. O ser humano, ele tem ali esse poder de se adaptar aos ambientes. A gente tem, né? Nós nos tornamos ali camaleões. Sim. E quando a gente enxerga que lá no passado não existiam os diagnósticos, então essas pessoas, elas... Imagina o sofrimento de uma pessoa. É isso que eu ia falar. Imagina o sofrimento de uma pessoa que, para se adaptar a um determinado ambiente que para ela não faz nenhum sentido estar ali. Então, hoje, a gente entende esse sofrimento passado. Hoje eu me coloco no lugar e eu falo, meu Deus, né? Como que essas pessoas se adaptavam e sofriam. Imagina chegar em casa depois de um dia exaustivo e falar, meu Deus, agora eu posso ser quem eu sou. Eu imagino dessa forma. Isso. Hoje, não. Hoje, a gente tem essa condição de já ter o diagnóstico. E como a Marjorie falou, muitos estão agora descobrindo que tem. Então, imagina também esse choque. Eu acho importante a gente levar em consideração o sofrimento. Sim. São né, indivíduos que sofrem para fazer o contato. Às vezes, a gente fala, olha no meu olho. Para o autista, olhar no olho é um sofrimento. Então, se você não force isso, não peça isso, porque não é agradável para ele, não é frescura. As pessoas acham que é frescura. Não é frescura, existe um sofrimento. Vamos lembrar que para o diagnóstico, das condições é a intensidade do que aquilo se apresenta. Então, é gerador de sofrimento, né? Então, estabelecer vínculos de amizade é difícil, é sofrido, não é fácil, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, que essas pessoas possam ter lugares que elas fiquem e se sintam à vontade para serem quem elas são, no tempo delas, no momento delas. E pertencentes, né? Eu acho e pertencentes, isso é importante. É. Puxa, show de bola. Nosso tempo está finalizando. Eu queria só falar mais uma coisa das mães que têm crianças muito graves e pais dentro do mercado de trabalho, sabe, Gabi? Crianças nível 3 são crianças que realmente demandam, né? Acho que Lívia conhece alguns. Sim, conheço.
demandam muito. Essas mães e esses pais precisam muito de suporte, né? Não é uma coisa boba, não é um... E são pessoas como nós, né? Que querem trabalhar, que querem não ter só... né? Assim, tem essa condição, o filho tem essa condição, mas tamanho é o impacto na vida que eles têm que desistir do trabalho, porque não tem o que fazer. Então, como é importante esse suporte, sabe? O suporte externo, mesmo que seja terapêutico, mesmo que seja um acompanhante em algum momento, e que esse familiar possa trabalhar, o pai possa trabalhar, né? Ou a mãe possa trabalhar, os homens também. Tem muitos homens espetaculares aí cuidando dos seus filhos, né? Enfim, então o que eu acho que o mercado de trabalho possa dar essa oportunidade, né? Eu acho que o que se avalia é a competência de entrega de resultado mesmo, né? O que vocês fazem lindamente buscando pessoas no mercado de trabalho, a NPW, mas que as empresas possam ter esse receptivo, né? A inclusão ainda está muito longe de ser o que a gente quer que seja, né? Muito longe. Gratidão pela presença. Gratidão a minha. Foi uma honra ter a sua presença aqui. Eu sei o quanto é difícil, a disponibilidade para poder sair lá da clínica, vir aqui compartilhar bastante conhecimento com a gente. Quero deixar aqui o momento para você se despedir, fazer suas considerações. Primeiro, gratidão. Né? Acho a NPW uma empresa espetacular. Sou muito fã do Gabi. Sou muito fã dele, né? A gente se tornou, assim, muito próximo, né? E tenho uma gratidão eterna por você. Imagina. Aprendo muito com o Gabriel. Lívia, obrigada. Né? Conheço você menos, mas, enfim, Gabi fala muito bem de você. Tenho o maior orgulho da NPW ter, né? Abraçar uma mãe atípica e trazer isso. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. A clínica está aberta, né, a ajudar quem precisar. A gente tem nós somos uma empresa particular, porém a gente tem um braço social também, né, para as mães que não podem. A gente ajuda da forma que a gente conseguir ajudar, né, abraçando aqui e ali. Enfim, a gente trata como um todo, né, tem toda a equipe multidisciplinar para dar suporte tanto para os pais quanto para as crianças e para os autistas, né, mais velhos, adolescentes. A gente tem muitos adolescentes. A gente não pode desistir no meio do caminho, né? Eu acho que muitas pessoas desistem no meio do processo. É importante entender que cada um tem seu tempo e, às vezes, na fase mais tardia, né, quando vai entrando na adolescência, vida adulta, eles evoluem muito. Sim. Então, acho importante a gente olhar para o indivíduo, para o ser humano, como alguém em desenvolvimento. É isso. Estamos à disposição, de coração aberto. Maravilha. Obrigada. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu sempre finalizo o nosso podcast, mas eu vou dar a oportunidade para a Lívia fechar hoje o nosso podcast, fazendo uma forma diferente. Hoje ela vai, antes de se despedir, vai aproveitar, olhar lá na câmera e mandar uma mensagem para o filho dela. Oi. E me emocionar e o já. que ela quiser falar, e depois ela vai finalizar aqui o podcast pra gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos com emoção, né? Sempre com emoção. Meu filho, Henry, meu presente, eu falo que eu que fui privilegiada de tê-lo como filho, você é capaz de tudo que você quiser ser, você vai conseguir ser. Serei seu apoio, estarei do seu lado para tudo, farei o possível e o impossível, né, para que tudo isso aconteça. Passaremos sim por desafios, obstáculos e dificuldades, eu sei que não é fácil, mas eu acredito que futuramente a gente volte aqui e eu venha falar de como você está como adolescente, como adulto e com certeza voando, porque você é incrível e você é meu presente. Obrigada pela oportunidade de ser a sua mãe. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você. E no futuro, eu tenho certeza que você vai assistir, né? E tenho certeza que você vai chorar, vai sim se emocionar e ficar muito feliz com essa mensagem. Eu quero finalizar dizendo que é um momento muito especial, é um momento de divisor de águas, poder falar abertamente desse assunto. Por muito tempo eu evitei falar, eu evitei expor, eu entendia que era uma fraqueza,
que eu estava passando por isso e eu precisava passar de uma forma mais fechada, porque as pessoas, elas sim, existe ainda o preconceito, existe ainda os rótulos, né? Existe tudo isso. E muitas mães, pais e TEAs passam por isso, eu entendo, e eu quero deixar aqui a mensagem de que não é fraqueza, é potência. Nós desenvolvemos skills assim sensacionais como pais. Nossos filhos podem chegar onde eles quiserem chegar, sim, com níveis diferentes, com a empatia que eu tenho, me coloco no lugar de todos, de cada nível, mas podem, é possível. Então eu quero deixar também essa mensagem para as empresas, para os gestores, para os líderes, para os RHs, que olhem com empatia para esse público, que olhem com estratégias lá na frente, para o governo também, que tenha leis, né, muito mais ali alinhadas às necessidades reais desses pais, dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Por quê? Porque é necessário esse suporte. É necessário o suporte prático, emocional também, que é muito importante. Então é isso, eu quero deixar essa mensagem, que todos nós possamos entender o que a gente pode fazer de diferente, qual mudança a gente pode provocar nesse meio. Então, somos aqui, sim, responsáveis por todas essas ações. E gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão, Marjorie. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Imagina. E é isso, obrigada, pessoal. Até a próxima.